Nós vamos ter agora a sessão de casos clínicos. E, doutora, o primeiro caso clínico vai ser apresentado pela doutora Mariana Amaral Reis, que é do Serviço de Endoscopia do Hospital 9 de Julho. Por favor, Mariana. Deixei Ursudade, que é o nome. Bem, boa tarde. Obrigada pelo espaço. Vou só aguardar os slides aparecerem. Perfeito. Então, para ilustrar o tema de hoje, trouxemos alguns casos do serviço do 9 de julho. Esse caso que eu trouxe, ele tem início em 2014, quando um paciente masculino, na época de 82 anos de idade, foi submetido em outro serviço a uma CPRE para investigação de um histórico de icterícia e dor abdominal intensa, com evolução de 2 meses na época. Esse exame não teve sucesso no outro serviço, mesmo sendo realizada a infundibulotomia. Apesar disso, também não teve complicações. Ele foi encaminhado ao nosso hospital para continuar o diagnóstico e talvez uma nova CPRE. Como antecedentes pessoais, era um paciente diabético, hipertenso, com relato de arritmia cardíaca, obesidade grau 2, e no histórico familiar, nada que chamasse atenção, especialmente relacionado ao caso. Esse paciente trazia 2 laudos, um de ultrassonografia, com relato normal, e outro de tomografia, que relatava um aumento específico da porção cefálica do pâncreas e uma dilatação do colédoco. Ele não possuía imagens, então a gente ficou dependendo só realmente do texto. Como exames na admissão, o que chamava mais atenção era um aumento importante da bilirrubina, às custas da bilirrubina direta, chegando a 18. Alterações também, fosfatase alcalina, TGO, TGP, e um CA199 bastante alterado. Filme, por favor. Aqui a gente traz um filme da colângia que ele foi submetido no Hospital 9 de Julho. O que a gente chama atenção que a papila está granulosa, tem sinais de manipulação prévia, compatível com o relato do serviço anterior de tentativa de exame prévio. Esse filme mostra as diversas tentativas, infelizmente sem sucesso, na cateterização da papila. A gente para por aqui. Resumindo a conduta dele até esse momento, foi submetido a nova CPRE, sem sucesso, e nesse momento, então, foi decidido realizar uma ecoendoscopia com punção, no mesmo momento, no mesmo dia. A intenção do exame era ser ecoguiado para tentar uma outra alternativa de cateterização dessa papila, pela técnica de rendezvous. Filme, por favor. A gente mostra aqui um primeiro filme ilustrando, então, esse exame. E de importante que ele descreve para a gente é uma dilatação das vias biliares intrahepáticas. Vou deixar rodar um pouquinho. Foi puncionado o hepático esquerdo. Aqui a gente vê o fio guia saindo do aparelho o ecoendoscópio. E já fazendo o contraste da via biliar, tá? Que é mostrada bastante dilatada para a gente. De importante também é uma interrupção do colédoco na altura do pâncreas. Isso chamou a atenção no exame. Foram realizadas biópsias durante a ecoendoscopia, que a gente vê o resultado para frente. Tá? Via biliar bastante distendida é a imagem aí mais importante deste momento. Depois da colângia, foram realizados novos exames laboratoriais, que já mostra para a gente uma queda discreta, mas progressiva dos valores de bilirrubina. Nesse momento, o paciente evolui com uma queda de bilirrubina, uma melhora do estado geral. O resultado da biópsia, que nós vimos no exame anterior, veio como processo inflamatório inespecífico. Ele permaneceu internado por 3 dias, recebeu alta para casa. Durante 1 ano, esse paciente permaneceu em bom estado geral, sem retornos ao serviço para novos exames.
Em 2015, porém, em julho de 2015, ele é readmitido com 83 anos de idade agora, novamente em outro serviço. A queixa, nesse momento, era icterícia e dor abdominal de forte intensidade. Um emagrecimento de 10 quilos em 12 meses, e no outro hospital tentava nova CPRE sem sucesso por estenose duodenal. Gente, desculpa, só no exame anterior faltou um pequeno detalhe, que foi possível passar uma prótese através da técnica do rendezvous, tá? A partir da passagem dessa prótese, teve drenagem de bile em grande quantidade, daí a melhora clínica dele. Então, de novo, não conseguiu sucesso na CPRE, nesse momento por estenose duodenal. Nesse momento, supuseram o diagnóstico de tumor duodenal. Foram realizadas novas biópsias, de novo processo inflamatório inespecífico. Não se obteve um diagnóstico até então. Ele foi novamente transferido para o 9 de julho para continuar o diagnóstico e determinar o tratamento. Nesse momento, em 2015, os exames laboratoriais indicavam um aumento da bilirrubina, mas não tão importante como no primeiro ano. E nesse momento ele fez uma tomografia que mostrava um aumento na cabeça do pâncreas interrogado. Essas são as imagens da endoscopia que ele realizou no serviço. Essa é a luz do duodeno. Não foi possível passar o aparelho, tá? Tamanha estenose, deformidade que foi encontrada nesse exame. Nesse momento, a conduta, nessa nova CPRE, que também não teve sucesso, agora pela impossibilidade de entrar com o aparelho mesmo, foi optado por uma passagem de prótese duodenal para abrir caminho nesse duodeno. E após a passagem, pensar numa nova endoscopia ecoendoscopia com punção. Pode passar o vídeo, por favor? Aqui a gente mostra o fio guia sendo passado para permitir a passagem da prótese. O fio guia, a prótese duodenal antes de ser aberta, a prótese aberta, tá? Conseguiu com sucesso a colocação dela. Esse é o aspecto endoscópico da extremidade da prótese. E após a colocação da prótese, foi realizada ainda uma dilatação com balão sobre a prótese. É essa a imagem. Tá? Um balão de 20 milímetros. Dando seguimento, foi realizada então a ecoendoscopia, que mostra de novo para a gente uma dilatação importante das vias biliares intrahepáticas. E nesse momento, além da dilatação, é possível mostrar uma lesão aqui, tá? Na cabeça do pâncreas, a topografia da cabeça do pâncreas, uma lesão expansiva. E essa lesão acometia vasos sanguíneos próximos. Foi puncionada essa lesão também para estudo. Então, esse exame que acabamos de ver, uma massa hipoecóica heterogênea de limites imprecisos, que invade e causa a formação de um trombo na região da confluência espleno-mesentérica. Já ultrapassava o limite do pâncreas e havia um linfonodo visto. Como não foi possível identificar a papila, mesmo após a passagem da prótese, de novo um insucesso na realização da cateterização, optou-se de novo pela técnica endoscópica com procura de um novo acesso, através da técnica do rendezvous. Pode passar filme, por favor? Nesse momento não foi possível acessar pelo duodeno. Então optou-se pelo acesso gástrico. Procurando um ponto nas vias intrabiliares que estavam bastante... Pode passar de novo, por favor? Bastante dilatadas. Tá? E aí vai ser colocado um fio guia que vai comunicar o interior do estômago com a árvore biliar e a passagem de uma prótese por esse pertuito, tá? Essa é a prótese hepatogástrica.
Esse é o aspecto endoscópico da prótese. Há relato de um pequeno sangramento autolimitado que não trouxe mais complicações nesse momento. E houve boa drenagem de bile para dentro do estômago. Os exames laboratoriais pós-procedimento mostram também a queda progressiva da bilirrubina. Evolução desse paciente. No primeiro dia, ele apresentou inapetência, sem dor abdominal, sem febre. No segundo dia, manteve dor abdominal, apresentou distensão abdominal, diminuição dos ruídos hidroaéreos e dor à palpação do mesogastro. Foi indicada tomografia do abdômen. Pode passar o filme. Nessa tomografia, a gente vai conseguir enxergar bem as duas próteses. A primeira prótese, ele já não apresentava na admissão na segunda internação. Acredito que migrou. Então, no bulbo. E a prótese hepatogástrica. Passou num corte rápido, mas dá para vê-la ali. Foi indicada uma nova endoscopia para avaliar as duas próteses. Aqui a gente vê no bulbo já recoberta com fibrina, e essa aqui embaixo é a extremidade da prótese hepatogástrica, drenando para a câmara gástrica. Após a endoscopia, o paciente evoluiu com uma distensão abdominal importante. Então, optou-se como conduta logo após o exame, pensando-se em perfuração. Pode passar o filme. Na punção para esvaziamento desse excesso de ar na cavidade. Houve saída de ar, bastante volume. E o paciente permaneceu internado por alguns dias. O resultado da última biópsia, enfim, saiu com algum resultado específico, e ele mostrava um adenocarcinoma indiferenciado. Alta hospitalar após 8 dias de internação, o paciente já aceitava dieta leve, pastosa, foi para casa com esse tipo de dieta. Durante a internação, antibiótico terapia, inibidores de bombas de próton e sintomáticos. Tá? O paciente, então, foi encaminhado para casa, não retornou para novos procedimentos até o fim do ano passado. Então, fazendo um resumo, né? É um paciente que internou num hospital. Vindo de outro hospital, né? Internou no outro hospital e tentaram fazer sem sucesso. Uma colangiopancreatografia, não conseguiram, fizeram um pré-corte e mesmo assim não conseguiram o acesso. Isso. Depois de um ou 2 meses, ele internou aqui no hospital, né? E ele não tinha diagnóstico de tumor de pâncreas. Tá certo? Ele tinha uma dilatação da via biliar, apesar do ultrassom ter dado como normal, entre aspas, foi o que ele relatou, mas não deve ter sido normal, né? Porque tinha uma dilatação importante da via biliar, ele evoluiu com uma icterícia importante e a gente tentou fazer o cateterismo de novo aqui no 9 de julho. E também não foi possível. Nessa ocasião, a gente já marcou, né? Até eu marquei junto com o Celso, a gente tentou fazer juntos e a gente não conseguiu. Nós fizemos uma biópsia por ultrassonografia, e como tinha uma via biliar muito dilatada, foi feita uma drenagem do colédoco pela punção transgástrica e colocada uma prótese. E a biópsia que a gente fez pela ecoendoscopia foi também negativa. Então o paciente tinha uma obstrução, tinha um aumento tinha uma massa na cabeça do pâncreas e a biópsia continuou
negativa, e a gente colocou a prótese, o paciente evoluiu bem e foi para casa sem diagnóstico de tumor. Para nós era um tumor de cabeça de pâncreas, mas não tinha diagnóstico histológico. O paciente evoluiu relativamente bem durante um período mais ou menos de um ano, né? E o paciente é lúcido, consciente, conversando, comendo e passando relativamente bem, né? Depois ele piorou de novo. Aí ele reinternou aqui no 9 de julho. E a prótese tinha migrado. Tá certo? A prótese tinha migrado. Tá certo? Daí nós repetimos a biópsia. Isso. E, aliás, ele fez uma estenose de duodeno. Ele fez uma estenose de duodeno. Nós passamos uma prótese na segunda porção do duodenal. Tá certo? E ele ficou nessa prótese da segunda porção que ele teve uma perfuração. Né? E daí ele teve uma perfuração e evoluiu relativamente bem. E nessa sessão a gente repetiu uma biópsia, também deu negativa. E depois ele evoluiu da perfuração e depois, na sequência, ele piorou da icterícia e foi passada uma outra prótese por via transgástrica, né? E daí ele melhorou clinicamente. Aquela prótese duodenal continuou no local. E essa última biópsia deu um adenocarcinoma indiferenciado. O paciente teve aí uma sobrevida de um ano e meio, mais ou menos, com o tratamento com as próteses endoscópicas e duodenais. Então, o resultado, aparentemente, até que foi bom, né, Rodrigo? Acho que foi um resultado relativamente bom, mas nós tivemos uma dificuldade muito grande de dar o diagnóstico nesse caso. Então, foram 3 biópsias e a terceira só que deu adenocarcinoma pancreático. Acho que nós vamos passar para o outro caso. Parabéns, Mariana. Obrigada. Muito bom.